São 7 da noite e você acabou de lembrar que aquele relatório que vem enrolando desde semana passada é para amanhã. Chega de empurrar com a barriga. Agora é hora de sentar e fazer esse negócio. Você respira fundo, se concentra, liga o computador e aí dá aquela olhadinha no celular. Fica no Instagram, no WhatsApp e aí bate aquela sensação. Já tá tarde, melhor deixar para amanhã cedo. Quem nunca passou por isso? Esse é o velho ciclo da procrastinação. E sim, isso é mais antigo do que você imagina. Até na Grécia Antiga, filósofos já alertavam sobre os perigos de deixar as coisas para depois. Enquanto ficamos enrolando e adiando, a vida vai passando. A procrastinação já existia quando o Coliseu era novidade lá em Roma. E sabe qual é o pior? Esse sentimento de travar só aparece quando é algo que vai te fazer bem. Tomar um sorvete, você vai até de olhos fechados. Assistir uma série de novo? Agora mesmo. Mas acordar cedo para treinar? Ninguém quer fazer isso. Depois de desligar o despertador, dar aquela olhada no Instagram, já passou todo o tempo que você tinha de se arrumar para o trabalho e eu entendo isso totalmente. A verdade é que você quer ser aquela pessoa que faz as coisas acontecerem, que se desenvolve, cresce e vira a sua melhor versão. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar de uma vez por todas a dar um fim na sua procrastinação. Vamos falar primeiro da parte científica e psicológica que explica o porquê você trava. Eu vou te passar técnicas práticas e comprovadas que realmente funcionam. E se você pensa, já tentei de tudo e que não tem jeito pra você, se acalma. Eu vou te dar uma bomba atômica que você pode usar quando nada mais funcionar. Mas antes de chegar lá, tem uma coisa que a gente precisa entender. Nem tudo que você adia é procrastinação. Descansar, por exemplo, é essencial. É o jeito do seu corpo recarregar as energias. E nem todo adiamento é negativo. Gerenciar o tempo também envolve saber o que pode esperar. Além disso, existe uma diferença grande entre ser preguiçoso e procrastinar. Preguiça é quando você nem quer tentar. Procrastinação é quando você quer, mas trava. Às vezes parece até que estamos sendo produtivos enquanto evitamos a tarefa principal. Você lava a roupa, arruma o quarto, ajeita tudo para não encarar aquele relatório que está te esperando. Mas o que é afinal a procrastinação de verdade? Um psicólogo explica assim: procrastinar é saber o que precisa ser feito e mesmo assim não conseguir fazer. É quando existe uma distância entre a intenção e a ação. Mas se a gente sabe que vai dar ruim, por que continuamos? Porque o nosso cérebro vê algumas tarefas como ameaças e tenta nos proteger delas. Quando você lembra daquele relatório que vem ignorando há dias, seu corpo reage como se fosse algo perigoso. Sua amígdala, parte do seu cérebro ligada ao medo, dispara, liberando substâncias que geram ansiedade. E isso atrapalha a parte responsável por pensar no futuro e controlar suas emoções. Aí, para fugir desse desconforto, seu cérebro te convence a fazer algo mais fácil, menos estressante. Mas aí você pensa, é só um relatório, não tem tanta importância assim. Mas a verdade é que quando procrastinamos, sempre sentimos algo negativo sobre a tarefa. Medo de errar, insegurança, até receio de encarar a realidade. Como aquela consulta médica que você evita ou aquele extrato do banco que você não quer olhar. Ou seja, quanto mais difícil ou incômoda parece a tarefa, mais a gente foge dela. Por isso, muitos psicólogos dizem que a procrastinação é, no fundo, um problema emocional. Existe um bloqueio dentro de você, e por isso pessoas com baixa autoestima ou dificuldade de lidar com as emoções costumam procrastinar mais, mesmo tendo ferramentas, listas, rotinas e até técnicas. E o maior prejuízo da procrastinação não é nem a baixa produtividade, é a frustração, aquela sensação de que você não está vivendo como gostaria, não fez as coisas que queria, nem aproveitou as oportunidades. Muita gente se arrepende de não ter passado mais tempo com quem ama ou de não ter feito algo importante quando teve chance. E aí vem a pergunta: por que continuamos procrastinando mesmo assim? Em parte por causa da dopamina, o neurotransmissor da motivação. Ela não tem a ver com felicidade, mas sim com o impulso para agir. O problema é que quem procrastina sente mais vontade de fugir da tarefa do que de enfrentá-la. E a dopamina tem dois jeitos de funcionar no cérebro. A dopamina fásica, que é aquela motivação rápida e pontual, como a fome que te faz levantar para pegar um lanche. E a dopamina tônica, que é um fluxo constante e baixo, que mantém seu foco e energia ao longo do tempo. Se a dopamina tônica está baixa, você tem dificuldade de se concentrar. É o que acontece com quem tem TDAH. Começa uma coisa, para no meio, vai para outra e depois não termina nenhuma. Esse desequilíbrio entre dopamina alta e rápida e dopamina baixa e constante é muito comum hoje em dia. Vivemos cercados de estímulos.
redes sociais, joguinhos, fast food, notificações o tempo todo. Isso causa um verdadeiro tsunami de dopamina no nosso cérebro. Resultado? A gente vive atrás de picos rápidos de prazer e perde a capacidade de focar nas coisas importantes. O desequilíbrio também afeta o nosso bem-estar. A baixa dopamina está ligada à apatia, à falta de motivação e até à depressão. E não é coincidência que os casos de depressão só aumentam, mas a procrastinação pode ser vencida. E agora é a hora de transformar tudo isso em ação. Muita gente fala que a solução é ter disciplina, força de vontade, usar técnicas como Pomodoro, lista de tarefas e agendas. E tudo isso pode ajudar. Teste, veja o que funciona para você. Mas se nada disso resolve, talvez você esteja no lugar certo. Vamos resolver isso de vez. Primeiro passo, entenda o seu medo. Dê nome para ele, de verdade. Pergunte a si mesmo, do que eu tenho medo? Medo do que vão pensar, de não ser bom o bastante, de perder alguma coisa online? Quando você entende o que está te travando, o medo perde a força. Ele deixa de mandar em você. A segunda coisa é aprender a começar. A procrastinação faz as tarefas parecerem montanhas gigantes. Então reduza essa montanha. Não precisa fazer tudo agora. Se você não consegue estudar 5 capítulos, que tal 2? Ou 1? Seu cérebro avalia tudo em custo-benefício. E se você acha que uma ação não vale a pena, ele não vai te ajudar. Por isso pergunte-se: qual é a menor parte dessa tarefa que eu consigo fazer agora? Fazer 70% é melhor do que não fazer nada. Isso ajuda a quebrar o pensamento de tudo ou nada. Ou você estuda por 5 horas ou joga videogame. E aí, claro, o prazer vence. Mas se você pensar, eu não consigo fazer tudo agora, mas eu consigo fazer um pouco, você já começa a mudar o jogo. E se mesmo assim tiver difícil, lembra do porquê você quer fazer isso. Torna o seu objetivo visível. Quer emagrecer? Coloca uma foto de alguém que te inspira. Trabalha para sustentar a família? Coloca a foto deles no seu computador. Lembrar o motivo do esforço é um dos maiores combustíveis para vencer a procrastinação. E agora, se nada disso funcionar, talvez a sua dopamina tônica esteja bem baixa. Aí é a hora de ajudar o seu cérebro a reencontrar o equilíbrio. Existe uma balança entre prazer e dor no nosso cérebro. Quando sentimos prazer, o cérebro libera a dopamina e depois compensa isso com uma quedinha para manter o equilíbrio. Por isso que depois de um pico de prazer, como um fast food ou uma série, vem aquele baixo astral. Mas essa balança funciona ao contrário também. Quando você faz algo desconfortável, o cérebro depois te recompensa com mais motivação. Quer um exemplo? Fica sem nada. Nada de celular, música ou TV. Fica no tédio total. Isso, acredite, é mais chato do que a tarefa que você está evitando. E aí o cérebro prefere te ajudar a fazer aquilo que precisa do que ficar naquele tédio. E se nem isso funcionar, crie um hábito, como um banho gelado. Eu sei que parece loucura, mas um banho gelado eleva sua dopamina naturalmente e pode te dar o gás que faltava para sair da inércia. No fim das contas, vencer a procrastinação não é sobre ser perfeito, mas sim sobre entender como a sua mente funciona e aprender a agir mesmo com medo, preguiça ou insegurança. É você assumir o controle e fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja só um pouco por dia. Não espere motivação mágica cair do céu. Ela vem depois da ação, não antes. Se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo. Agora é a hora de continuar. Não porque vai ser fácil, mas porque vale a pena. Você não precisa ser uma máquina, só precisa começar a continuar. Um passo de cada vez.